Fala galera do sétimo ano, bom dia a todos, tudo bem? Hoje nós daremos continuidade ao nosso conteúdo de geografia falando sobre as migrações externas. Vimos no vídeo anterior que as migrações, de uma forma geral, são realizadas a partir do deslocamento de pessoas pela superfície terrestre. Vimos a diferença entre o conceito de imigração e de emigração. E falamos também sobre a diferença entre migrações internas e migrações externas. Hoje falaremos sobre as migrações externas que ocorreram no Brasil, principalmente a partir da primeira metade do século XIX. Até o século XVIII, até o final do século XVIII, esses movimentos migratórios ocorriam de uma maneira muito limitada, principalmente à chegada dos portugueses, a partir do período colonial, e também a entrada de escravos no Brasil, que eram trabalhadores forçados. Esses trabalhadores não se enquadram efetivamente como imigrantes, porque há uma diferença entre a imigração espontânea, ou seja, aquela que ocorre de maneira voluntária, e as migrações forçadas, que são caracterizadas aí por um processo de diáspora, que é um outro conceito aí muito associado à escravidão, a trabalhos forçados, enfim. Então, esses imigrantes que chegam no território brasileiro na primeira metade do século XIX são trazidos pela oferta de expansão da economia brasileira naquele período, promovido pelo Império Brasileiro, principalmente com Dom Pedro II, assim como também o processo de revolução industrial que já ocorria em outras partes do planeta, especificamente na Europa. A Revolução Industrial vai ter início na Inglaterra ainda no século XVIII e ela vai se espalhar primeiramente pela Europa, os países do hemisfério norte, e posteriormente aos países do hemisfério sul, os demais países subdesenvolvidos. Então o Brasil, na primeira metade do século XIX, ele terá um grande contingente de pessoas de outros países chegando no nosso território. Muitos desses trabalhadores viriam trabalhar inicialmente como lavradores, artesãos, pequenos comerciantes, porém, com o desenvolvimento da indústria, principalmente na segunda metade do século XIX, houve uma grande massa de operários que atuariam nos diferentes setores urbanos, principalmente nas fábricas, nas indústrias. E esse processo de imigração, somando-se também ao êxodo rural que ocorria dentro do território brasileiro, vai contribuir efetivamente com o desenvolvimento e a expansão da população urbana, ou seja, o núcleo urbano que habitavam as cidades brasileiras. Especificamente no Rio de Janeiro, que era, naquele momento, a capital federal, ou a capital do Império naquele momento, assim como também o estado de São Paulo, que era o motor da economia do café, na expansão da economia do café, já que naquele momento o Brasil era o maior exportador de café do mundo. A economia cafeeira foi aquecida muito com a mão de obra imigrante, essencialmente italianos, que chegaram na segunda metade do século XIX, e vai se espalhar por diferentes pontos do estado de São Paulo, principalmente no interior de São Paulo, assim como também em outras regiões do sul do Brasil. Evidentemente que, além dos italianos, os próprios portugueses continuaram a migrar para o Brasil em uma grande quantidade, em um grande número de trabalhadores, além de espanhóis, alemães e japoneses. Esses 5 grupos aí constituem a maior parte desses imigrantes que chegaram ao Brasil dentro desse período, no final ainda do século XIX até meados do século XX. Porém, outros grupos culturais, outros povos, viriam para o Brasil, dentre eles eslavos, assim como também sírios, libaneses, enfim, outros povos que viriam habitar o território brasileiro de uma maneira bastante considerável. Vale destacar que esses povos não apenas serviam como uma grande mão de obra para a economia e o desenvolvimento do país, como também
eles trariam consigo uma grande contribuição cultural e histórica na formação da cultura brasileira. Isso mesmo. A identidade nacional ela começa a ganhar uma nova cara, uma nova característica com a chegada desses imigrantes que somariam também com uma cultura já existente no nosso território. Ok, pessoal? Bom, por hoje ficamos por aqui. Espero que tenham gostado do vídeo. Fiquem atentos aos exercícios e qualquer dúvida posterior ela poderá ser sanada no nosso e-mail. Um grande abraço a todos e até lá!